Olá, pessoal, tudo bem? Super contente de estar aqui com vocês para falar de uma ferramenta bem conhecida, o Google Analytics. Então, como é que funciona essa metodologia para você trabalhar bem com o Google Analytics? A primeira coisa é você pensar na estratégia. Qual é a estratégia do seu site? Quais são os pontos de conversão que precisam efetivamente serem mapeados? Não é para taguear tudo, é para taguear aquilo que é importante para aquele momento que você está monitorando ou para uma ação em específica. Pode ser que esse monitoramento seja longo, vai durar um ano, mas assim, é sempre importante rever se essa estratégia está coerente. Uma vez definida a estratégia, você vai ter que definir seus indicadores de performance. Sem eles, perde um pouco o sentido as análises. Então, os seus indicadores precisam ser definidos. Quais serão as conversões que eu quero mapear? Feito isso, o seu time técnico tem insumo para fazer o que a gente chama de configuração. A configuração é um processo longo, ela envolve criação de conta, ela envolve tagueamento, ou seja, que elementos eu preciso no site taguear. Eu vou ter um download, eu tenho um preenchimento de formulário, isso foi definido aqui, ó, na estratégia e no planejamento. Então, a sua configuração tem que prever isso. Eu posso conectar ferramentas como o Ads e o Google Ads, né? E o Search Console, e eu também deveria configurar e-commerce se eu fizer a transação de venda. Feito toda essa parte mais técnica de preparo da ferramenta, nós deveríamos fazer uma primeira validação. Só que a configuração ainda não acabou. Por quê? Eu valido se esses dados em primeiro momento estão chegando para depois eu definir as minhas conversões. Então, a configuração se estende mais um pouquinho. Ela vai para a definição para o cadastramento, na verdade, de todas as conversões, mas também para a questão de configuração das campanhas. Embora a configuração de campanhas não acontece no Analytics, ela acontece na hora que a gente está fazendo publicação em algum lugar, essa parametrização de campanha vai chegar no Analytics. Então, eu preciso garantir que essa configuração de campanha seja bem feita. Porque aí a gente vai para a análise. Opa, agora chegou o ponto chave. Nela a gente consegue não só entender, né, as informações que o Analytics está trazendo, mas também acompanhar as conversões. Com as conversões, a gente vai para a sexta etapa desse macrofluxo, que são os insights. Insights esses que podem mudar a sua estratégia. Vai que, de repente, algum insight surge e você fala assim, opa, eu preciso mudar o site. Vai mudar o site? Talvez tenha que mudar o tagueamento, ou seja, a gente voltou para a configuração de novo. Pode até ser que a mudança do site mude a sua conversão, ou seja, o seu indicador aqui de performance pode mudar. Percebe como tudo está interligado, mas que esse ciclo garante a você uma melhor confiabilidade de todo o processo? Então, façam isso. Agora, quando a gente está falando de análise, e também de validação, a gente pode usar alguns recursos dentro do Analytics. O Analytics hoje tem 5 blocos de relatório. O tempo real, que a gente deve usar para validar, mas também para monitorar o tráfego em tempo real. O público, que é um grupo de relatórios que a gente tem um desenho do perfil do nosso público. Os relatórios de aquisição, que vão informar para a gente o tráfego e a questão das conversões, porque se eu conectei Ads, ele vai me trazer as conversões de campanha. Então, é legal a gente fazer isso. Também posso conectar o Search Console. O grupo de relatórios de comportamento, aqui a gente vai perceber quais foram as páginas mais vistas e também quais foram os elementos que estavam lá mapeados como eventos que foram clicados ou exibidos para o usuário. O último relatório, que é o de conversão, a gente vê a meta, e se eu tenho e-commerce, a gente vai ver os e-commerces lá. Vamos lá para olhar todos eles? Bom, vamos agora olhar para o tempo real. O que vale a pena eu olhar no tempo real? Na verdade, o visão geral é legal,
porque a gente tem uma visão geral de como está o tráfego, de como está aquele tráfego em tempo real. Então a gente consegue até saber se o usuário está utilizando celular ou computador, e vendo as páginas visitadas, quantos usuários estão ativos. Muito legal de ver isso aqui. Até porque é um jeito também, é um bom termômetro para saber se seu site está no ar, está disponível. Então, muita gente gosta de olhar o tempo real para ter esta visão. Eu tenho aqui a opção origem de tráfego. O origem de tráfego é legal porque ele vai atender mais de um público. Quem está fazendo campanha vai olhar as campanhas. Quem está preocupado com tráfego orgânico também vai conseguir monitorar. Também, quem está preocupado com sites de referência também vai conseguir ver isso. Então, é legal porque a gente começa a perceber aquele termo que a gente fala muito no SEO, que são os backlinks. Quem são meus backlinks? Dá para ver aqui no Analytics. A gente consegue ver através das referências. O tempo real é também muito utilizado para a gente poder validar. Porque se os dados estão chegando aqui, é porque as tags foram devidamente colocadas. Então, não deixe de olhar para o grupo de relatórios aqui do tempo real. Bom, agora a gente vai falar de público. O que o grupo de relatórios de público nos favorece? A gente vai entender um pouco o perfil desse público. E o que seria perfil aqui? Questões demográficas. Pode até ser idade e gênero, né, que o Google Analytics chama de sexo, mas a gente pode ver aqui idade e gênero, embora ele é parcial, tá? Então fica aí na informação demográfica a questão de idade e gênero, né, que é o sexo, mas é legal a gente ver o geográfico. Por que eu gosto de olhar o geográfico? Para eu entender de que locais as pessoas estão me acessando. Então, aqui, saber que eu tenho um determinado público numa região pode me ajudar a definir uma campanha para esta região. De repente, eu posso começar a querer aumentar a minha conversão para uma determinada região. Então, vale a pena ir lá na consulta de local, olhar o país, olhar as cidades e ver qual desses países ou cidades tem maior conversão. E aí é legal também dar uma olhadinha na taxa de rejeição, porque pode ser que aquele usuário daquele determinado local, sei lá, aquele público fala um determinado idioma e seu site não está preparado para aquele idioma. Aí, opa, olha o insight aí de você ter um segundo idioma para o teu site. Então, vale a pena a gente olhar o local. A outra consulta que também afeta muito o seu direcionamento estratégico em termos de SEO é olhar para a opção dispositíveis móveis. O dispositíveis móveis traz para a gente quanto do seu tráfego de usuários, né, estão vindo usando computador ou usando mobile. Bom, vamos agora falar do aquisição. O aquisição é um grupo, né, de relatórios aqui muito importante, porque a gente vai entender quais são as origens de tráfego. E aqui nada mais talvez assim relevante, né? Ou seja, talvez de todos os relatórios, o mais interessante aqui é a gente olhar para o todo tráfego canais. Nele, a gente vai conseguir saber, pelo agrupamento que o Google faz dos canais, quanto vem de orgânico, quanto vem de social, quanto vem de referência, quanto vem de pago, quanto vem de display, e por aí vai. Aí é legal a gente entender esse tráfego, saber se tem taxa de rejeição, porque pode ser que tenha algum desses canais que a comunicação está um pouco distorcida. Aí o usuário chega no seu site e vai embora. E também olhar a conversão, tá? Nesse caso, na hora que você entra nesse relatório, é legal você explorar um pouco mais ele, porque ele tem a opção de você clicar naqueles canais e o Google expande aquele conteúdo. Então, por exemplo, vou clicar no social, ele vai me trazer as redes sociais. Vou clicar no referral, que são as referências, ele vai me trazer as URLs que trouxeram tráfego. Então, você explora isso. É claro que tem outras consultas lá nesse grupo de relatórios para a gente ver, mas essa daqui do canais já tem um bom resultado para quem está querendo começar a olhar o Analytics. A outra consulta dentro desse grupo é a consulta de ads, quando eu vou lá e vejo as minhas campanhas. Eu vou ver as campanhas,
vou ver a performance dessa campanha em termos de clique, em termos de alcance e tudo mais, exibições, né, dessa campanha, mas eu vou ver o quanto eu gastei com ela. Se eu tenho um e-commerce, quanto essa campanha me gerou de receita? Aí eu já começo a comparar. Opa, estou gastando muito, não está trazendo resultado suficiente. Será que eu configurei bem a campanha? Né? Será que o discurso que eu estou tendo nessa campanha está condizente com na hora que o usuário chega na página para converter? Então, olha o insight aqui bacana de usar essa consulta. A outra consulta é a do Search Console. A consulta do Search Console é legal porque, na verdade, eu não preciso liberar o Search Console para todo mundo. Dentro do Search Console tem uma série de informações técnicas, mas aqui para o Analytics vai chegar uma informação muito mais de conteúdo. Quais são as consultas que mais foram realizadas no Google e que geraram, né, cliques para vir ao site, ou seja, qual é a média de, né, qual a posição média do site para aquela palavra-chave. Isso vai ajudar o time de conteúdo a também pensar em pauta. E também tem aquela consulta das páginas, ou seja, qual foi a página exibida na busca, qual foi a posição média daquela página exibida na busca. Isso vai ajudar ao time de conteúdo. Então, vale a pena olhar essa consulta lá no aquisição, mas para que isso aconteça, não só do Search Console e a do Ads, a gente precisa conectar isso lá na configuração, tá? Então, na configuração do seu Analytics, você tem que fazer essa conexão. Bom, vamos para o quarto grupo de relatórios, que é o comportamento. O que vale a pena a gente olhar aqui para a consulta lá de conteúdo do site? A gente pode olhar todas as páginas, porque nela a gente vê, né, a audiência dessas páginas, ou seja, quais são as páginas mais visitadas, mas talvez aqui seja mais significativo a gente olhar o página de destino. Isso significa que o seu usuário começou a jornada por aquela página e mais, você vai conseguir saber se houve conversão. Então, essa consulta se torna mais expressiva ainda do que só olhar a audiência das páginas. Aqui, além da gente consultar a página, vale a pena a gente consultar os eventos. Os eventos são os cliques ou exibições de elementos que você tem no site. Por último, a gente vai para a conversão. O que vale a pena no relatório de conversão? Vale a pena você olhar para a meta. Na meta, tem a consulta clássica, que é o funil de conversão. Lá, se você tiver jornadas que o usuário vai passar por algumas etapas, vale a pena cadastrar lá. E aí você vai ver o comportamento desse usuário. Além das metas, né, tem uma consulta lá de visão geral, onde eu consigo olhar todas as metas, mas aqui, para quem tem e-commerce, tem que olhar o comércio eletrônico. Na visão geral do comércio eletrônico, a gente consegue ver a receita, a gente vê a taxa de conversão, a gente vê o ticket médio. E aí, você quer explorar um pouquinho mais o seu e-commerce? Vai lá na consulta de vendas. Como é que foi o desempenho das suas vendas? No desempenho das vendas, a gente consegue saber todas as transações, qual foi a receita gerada, se tiver frete, dá para colocar o frete, lembrando que isso tem que estar previsto no tagueamento, e aí eu consigo saber quantos elementos, quantos itens tinham naquele carrinho que foi vendido, né? Ou seja, que foi realizada a venda efetivamente. Bom, completando aqui, né, ou seja, finalizando, a gente viu toda essa questão dos 5 relatórios, né, dos 5 grupos de relatórios com alguns insights, coisas que aqui valem muito a pena. Não faça um tagueamento de tudo, faça um tagueamento daquilo que precisa. Faça sempre as validações, não deixe de validar um dado que está chegando no Analytics. Quer fazer um teste? Cria uma outra conta de teste para validar seu tagueamento antes de efetivamente tombar para a conta principal. Não faça já tudo para jogar na conta que você já tem, que já tinha um dado ali de histórico. Você pode comprometer todo o histórico que você tem e até mais. O Google Analytics hoje tem trabalhado com a questão de insights esses baseados em inteligência artificial. Se você jogar dados ali que não são confiáveis ou que, na verdade,
foram dados de teste, o que vai acontecer? O próprio insight do Google também vai te dar um direcionamento errado. Então, confie muito nesse processo. Não deixe de realizar essa avaliação da estratégia, definir seus indicadores, fazer uma boa configuração e valide para você ter boas análises e bons insights. Gente, muito obrigada. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.